fragmento de número 18, com o título de Hermes. Há, portanto, essência, logos, noema e dianoia. E estas se dirigem para a essência. Para a dianoia se dirigem também a opinião e a sensação. O logos vai para a essência, e o noema vai através dele. O noema se entrelaça com a dianoia, e tendo vindo uma por meio da outra, tornaram-se uma única ideia. E esta é da alma, e para a sua dianoia se dirigem a opinião e a sensação. Mas estas não permanecem no mesmo. Vamos entender essa passagem. O trecho que diz, há, portanto, essência, logos, noema e dianoia, estabelece uma hierarquia das operações intelectuais da alma e descreve o modo como o conhecimento se organiza em níveis distintos de profundidade e pureza. Então, essência, logos, noema e dianoia são operações da alma, são operações do conhecimento. Tá? Eu vou explicar cada um. Cada termo expressa uma função específica dentro dessa dinâmica, formando um movimento contínuo entre o ser e o pensar. A essência, no grego ousia, é o princípio primeiro e estável, aquilo que existe em si e por si. Ela não depende de outra coisa para ser o que é, e por isso representa a dimensão divina e imutável da alma. Dizer que há uma essência é afirmar que o pensamento não flutua no vazio, mas repousa sobre um fundamento ontológico, um ser que é pura identidade. Essa essência é o núcleo divino do homem, a centelha imutável que participa do ser universal, o homem em si. Tá? O Logos é a expressão ordenadora dessa essência. Ele traduz o ser em inteligibilidade, permitindo que aquilo que é venha a ser conhecido. Então, a essência, por si só, ela não é compreensível. Ela precisa de algo que a traduza, que a diga. Né? Esse algo vai ser o Logos. O Logos é, portanto, o meio pelo qual o ser se manifesta. Não o ser mesmo, mas a via de sua compreensão. Por isso, o texto diz que o Logos se dirige à essência. Sua direção é sempre um retorno àquilo que fundamenta o pensar. Aquilo que fundamenta o pensar é o ser, é a essência. Tá? O noema, por sua vez, é o conteúdo do pensamento. A ideia ou forma inteligida que nasce quando o Logos ilumina a alma. Então, o Logos pensa. O conteúdo do pensamento é o noema. É o pensamento em ato. O momento em que o ser se torna presença mental. Então, o pensar o ser é o noema. O noema representa a participação da alma no intelecto. Ela não é por intuição, como o nous, mas recebe, por reflexão, a imagem do inteligível. Então, a reflexão sobre o ser, ela é feita por meio do Logos. E o conteúdo dessa reflexão é o noema. Tá? Eu não conheço meio de explicar isso de forma mais clara, sinceramente. Assim, o noema é a interiorização do ser, o modo como o divino se torna cognoscível dentro da alma. Por fim, a dianoia é o movimento do pensar que analisa, combina e ordena as formas pensadas. Diferente do noema, que é uma compreensão unitária, a dianoia opera de maneira discursiva. Ela raciocina, compara e infere. O que é a dianoia? É você pegar o conjunto dos noemas, o conjunto dos pensamentos sobre o ser, raciociná-los, compará-los e inferir a partir deles. É um movimento mental mesmo. É o nível intermediário, onde a alma transforma o inteligido em reflexão. Dizer que a dianoia é o pensamento discursivo sobre o ser é reconhecer que ela não vê o ser diretamente, mas percorre passo a passo, buscando compreender pela análise aquilo que o intelecto, o nous, conhece pela visão, pela expressão imediata. Essas 4 dimensões não são entidades separadas, mas graus de um mesmo processo cognitivo. A essência é o ponto de partida e de chegada. Né? Você parte da essência, você quer conhecer porque a essência existe,
E a finalidade do processo cognitivo é retornar à essência, é compreender a essência, é dizer o que era a essência. Por isso que ela é ponto de partida e chegada. O logos é o meio de expressar aquilo que se conhece da essência. O noema é o conteúdo do conhecimento da essência. A dianoia é o movimento racional que percorre e organiza o campo do conhecimento. A dianoia será basicamente a função, o exercer de um movimento de compreensão, de reflexão, de comparação desses conteúdos acerca do ser, para que a gente possa ter uma compreensão geral acerca do ser. No hermetismo, compreender essa estrutura significa entender que o conhecimento é sempre uma ascensão. Parte do discurso e da reflexão. Passa pela ideia e culmina na contemplação do ser. Assim, pensar é participar, pensar no sentido noético, é participar da própria ordem do cosmos, em que tudo procede do uno e tudo retorna para o uno. A expressão, abre aspas, e esta dirigem para a essência, fecha aspas, indica que todas essas potências retornam ao ser essencial como a sua causa. A ousia é o ponto de origem e também o fim do movimento cognitivo. O logos, o noema, a dianoia, existem para manifestar e reconduzir a alma à contemplação da essência. Em termos simbólicos, podemos dizer que o pensamento é um movimento de ida e volta. Parte da essência para o discurso e retorna à essência por meio da compreensão. Na passagem, abre aspas, para a dianoia se dirigem também a opinião e a sensação. Nessa relação de comparar o noema com outras perspectivas, com outros noemas, há uma participação da opinião e dos sentidos. O texto estabelece, então, uma segunda correspondência, agora com as potências inferiores, a opinião e a sensação. Essas pertencem à parte mais próxima, sensível da alma, e se voltam para a dianoia como sua forma superior, isto é, buscam nela sua correção e sua ordenação. De forma prática, seria como se eu quisesse entender sobre a verdade. A verdade enquanto essência, enquanto ser. Presta atenção. Porém, eu já tenho em mim algumas opiniões sobre a verdade. Opiniões que me foram passadas pelo meu pai, pela minha mãe, pela igreja, por quem quer que seja, mas que nunca foi objeto de reflexão. Agora eu quero compreender a verdade em si. Quando eu quero compreender a verdade em si, eu vou fazer isso por meio do logos. E aí eu vou começar a refletir sobre a verdade. Aquilo que essas reflexões produzem sobre a verdade de forma racional é o noema. E a relação que essas compreensões que vão sendo construídas pela razão vão tendo entre si, esse comportamento de troca entre essas compreensões, é o processo de dianoia. E esse processo de dianoia, ele trabalha não somente com aquilo que eu extraí da tentativa de conhecimento do ser, mas ele vai utilizar como ferramenta de trabalho também as opiniões que chegaram até mim, as minhas próprias opiniões e aquilo que eu percebi mediante os sentidos, para tentar fazer esse retorno em que ele encontra o ser em si mesmo. A sensação fornece matéria ao pensamento. A opinião, juízo incerto. A dianoia transforma ambos em conhecimento racional. Desse modo, a dianoia é o limite entre o sensível e o inteligível. Recebe das potências inferiores e eleva seus dados à ordem do logos. Um exemplo, a visão de uma chama e a crença de que ela queima são organizadas pela reflexão, que compreende o conceito de fogo, expressão do ser pelo discurso verdadeiro. A visão da chama é a sensação, sentido ver a chama. A crença de que aquela chama queima, porque eu não botei a mão para me queimar, é a opinião. Eu acredito que ela queima, mas eu não botei a mão nela ainda. Isso é organizado pela dianoia, a reflexão, que compreende que ela já tem consigo o conceito de fogo. O fogo é aquilo que quente e que queima, isso é o noema. Tá? É o conteúdo
da reflexão sobre o que é o fogo. A compreensão do ser, o fogo em si mesmo, é a ousia. É a partir da ousia que eu sei que todos os fogos são quentes e queimam. E eu sei isso pelo discurso verdadeiro, que é esse logos perinoético. A frase, o logos vai para a essência, o noema, através dele, revela a estrutura mediadora do pensamento hermético, mostrando como o conhecimento não nasce do contato direto com o ser, mas de um processo em que o pensamento é conduzido e iluminado pelo logos. O texto afirma que o logos vai para a essência, o que significa que a razão, entendida como princípio discursivo e ordenador, é orientada para o ser. O logos não é a essência, mas tende continuamente a ela, pois sua função é expressar o que o ser é. Isso implica que o pensamento racional por si só não possui o ser, mas o busca e o representa. Assim, o movimento do logos é o de reconduzir o pensamento à sua fonte, a ousia, o ser estável e inteligível. Já o noema vai através dele, isto é, atravessa o logos e se realiza por meio dele. O noema é o conteúdo do pensamento. Eu estou sendo repetitivo para poder garantir a compreensão, tá? O noema é o conteúdo do pensamento, a forma inteligida que se forma na alma. Ele não existe independente da mediação do logos, porque é o logos quem dá estrutura, coerência e inteligibilidade ao pensamento. Em outras palavras, o noema é o produto da atividade racional, o que o ser faz surgir na consciência quando é traduzido pela palavra ou pelo discurso interior da alma. A relação entre esses três níveis é, portanto, a mediação hierárquica. A ousia, ou a essência, é o que deve ser conhecido, o ser mesmo, o fundamento ontológico de tudo. O logos é o meio pelo qual esse ser se torna cognoscível, a ponte que liga o inteligível ao racional. O noema é o resultado dessa ligação, a ideia presente na alma que reflete o ser, conforme o discurso que o traduziu. Essa estrutura permite a afirmação de que o logos é a ponte entre o ser e o pensar. O ser é silencioso, é imóvel. O pensamento humano, ao contrário, é movimento e é busca. O logos é o mediador que traduz a quietude do ser em forma de linguagem e de sentido. O logos é o canal pelo qual o inteligível se torna visível à mente. Eu não posso pensar o ser sem uma linguagem, sem uma razão, sem uma estrutura lógica, tá bem? Transformando a presença pura da essência em compreensão consciente. Esse texto, esse tratado, é sobre teoria da mente, é sobre teoria de como a mente opera, tá? Que é um campo da filosofia que existe desde a antiguidade. Desse modo, o conhecimento no hermetismo não é uma apreensão direta do ser, mas uma relação triádica. A alma conhece o ser apenas porque o logos o torna acessível. O noema é a forma dessa tradução na consciência. O logos, portanto, une duas formas distintas, a ontológica e a psicológica, permitindo que o eterno se manifeste no transitório e que o ser divino se torne inteligível ao intelecto humano. No sistema hermético, o nous é compreendido como a faculdade suprema do conhecimento, aquela que se volta para a apreensão do ser em si. Ele não é apenas o princípio da inteligência, mas a própria capacidade de conhecer o que é. Em seu estado puro, sem mediações sensíveis ou discursivas. Todas as demais potências cognitivas da alma, como a ousia, o logos, o noema, a dianoia, são expressões graduais dessa faculdade central. Então, repito, a busca da ousia, o logos, o noema, a dianoia, são expressões do funcionamento do nous. Compreender o papel do nous é, portanto, compreender o modo como o pensamento humano,
participa do esforço de conhecer aquilo que é, ou naquilo que ele é, sem se reduzir às aparências mutáveis do sensível. E aqui eu estou sendo repetitivo propositalmente. A ousia representa o primeiro reflexo do nous na alma, pois é a forma como o ser se estabelece interiormente, como princípio estável e identidade permanente. O ser da alma não é autônomo, mas participa do ser que o nous conhece e revela. É o nous que confere realidade para a ousia, permitindo que o ser se torne presença viva e não apenas possibilidade abstrata. Assim, a essência é o ponto em que o conhecimento começa e onde termina também, tá? O fundamento que sustenta toda a consciência do real. O logos manifesta a atividade do nous e traduz a presença do ser em linguagem racional. Se o nous é a faculdade que contempla o ser em si, o logos é a faculdade que comunica e o torna compreensível. Ao dizer que o logos vai para a essência, o texto indica que toda razão, em seu movimento de busca, tende a reencontrar o ser que o nous apreende intuitivamente. O logos é, portanto, o meio pelo qual o ser conhecido pelo nous se expressa no campo do pensamento, unindo o conhecimento puro à compreensão discursiva da alma. O noema é o conteúdo dessa operação, o pensamento que surge quando o nous e o logos atuam conjuntamente. O noema é a forma inteligível que o intelecto humano concebe a partir da iluminação do nous. O ser, conhecido diretamente por essa faculdade superior, é recebido pela alma sob a forma do noema, que torna o conhecimento do ser algo presente à consciência. Por isso, o noema é o elo entre a contemplação intelectual e a cognição racional. A dianoia é a última etapa desse processo e representa o pensamento discursivo que raciocina, compara e ordena o que foi recebido em forma de noema. É ela que o conhecimento do ser se transforma em reflexão consciente. Né? É na dianoia que o conhecimento do ser ele vem para a consciência, ele vem para o compreensível, ele vem para o discursivo. E se desenvolve, né? Graças ao logo, mas é no noema, na dianoia, perdão, que o noema ele vai ser analisado. A dianoia depende do nous, pois apenas quando orientada por ele é capaz de produzir conhecimento verdadeiro. Quando perde essa orientação, se move apenas entre as opiniões e as aparências. A ação do nous é o que permite a dianoia ultrapassar o nível do sensível da opinião e elevar-se até o conhecimento do ser. Desse modo, o nous é a faculdade que conhece o ser em si. Ao fazê-lo, sustenta todas as outras potências do pensamento. Ele é a causa da ousia, pois a essência participa do conhecimento do ser. Ele é o fundamento do logos, que traduz racionalmente o que o nous apreende. É a fonte do noema, que torna o ser inteligível à alma. E é a luz da dianoia que transforma o conhecimento puro, o noema, em consciência refletida. Todo ato de conhecer é, portanto, um reflexo da operação do nous, pois é o nous quem liga a alma à realidade do ser. O papel do nous é, assim, o de princípio e fim de toda atividade cognitiva que se direciona à verdade. Ele inicia o processo do conhecer, fornecendo à alma o contato com o ser, e também o conclui, quando o pensamento retorna à contemplação de sua própria origem. O movimento do conhecimento é, portanto, um ciclo que começa na intuição do ser pelo nous, desdobra-se em razão, pensamento e reflexão, e finalmente retorna à unidade contemplativa do intelecto. Nesse percurso, o homem descobre que todo ser, todo saber autêntico é, em última instância, uma forma de participação no nous, pois é nele que o ser se deixa conhecer
e é pelo nous que o pensamento se eleva ao conhecimento do que verdadeiramente é. Não há possibilidade de conhecimento, de apreensão do verdadeiro, sem a participação, sem a atividade noética. Na passagem, o noema se entrelaça com a dianoia, e tendo vindo uma por meio da outra, tornaram-se uma única ideia. A união entre o noema e a dianoia é descrito com o verbo entrelaçar-se. A imagem é de mútua penetração. O noema fornece à dianoia a forma inteligível, enquanto a dianoia oferece ao noema o movimento discursivo que o atualiza. O resultado desse entrelaçamento é a formação de uma única ideia, síntese do inteligível e do discursivo. Essa única ideia é identificada como a ideia da alma, a forma própria pela qual a alma conhece, não pela pura intuição do nous, nem pela sensação, mas pela convergência entre o inteligível e o racional. Podemos dizer que aqui a alma atinge o seu modo pleno de consciência. A alma pensa de modo discursivo, dianoia, mas o conteúdo do seu pensar é inteligível, noema. O texto encerra repetindo a relação descendente, mas acrescentando um detalhe decisivo. Essas opinião e sensação não permanecem no mesmo, isto é, a parte próxima ao sensível da alma é instável, sujeita à mudança e à dispersão. A opinião varia conforme as impressões, e a sensação muda conforme os objetos. Somente o nível superior constitui estabilidade e identidade. Assim, há um duplo movimento, ascendente da sensação e da opinião, a dianoia e ao noema, e descendente da essência e do logos, a alma e a expressão sensível. A alma é o ponto de encontro entre esses dois fluxos, onde o inteligível desce e o sensível sobe. A função do logos é justamente manter a ligação entre ambos, evitando que a alma se perca na mudança do sensível.